avanços israelenses aqui no norte no norte de Israel, no sul do Líbano, né? Israel já considerou tomadas algumas cidades aqui no sul do Líbano, continua expandindo a área controlada por Israel por aqui e avançando as tropas nessa região, né? Além disso, a gente teve vários bombardeios israelenses aqui contra posições do Hezbollah aqui no sul do Líbano, e também tivemos, infelizmente, ataque do Hezbollah contra a cidade de Haifa, aqui no norte de Israel. Dá para ver um monte de ataques aqui. Mais uma vez, a maior parte dos foguetes foi derrubada por Israel, mas é lógico, sempre acontece alguma coisa, sempre tem algum prejuízo nessa história, né? Então, a grande notícia foi o vice-líder do Hezbollah, que disse que o Hezbollah agora vai ficar sem líder por um tempo. Essa parte chega a ser engraçada, né? Porque o cara não teve coragem de dizer que ele é líder do Hezbollah, porque você sabe, os últimos 3 ou 4 líderes do Hezbollah não duraram duraram só poucas horas, rapidamente foram eliminados por Israel. Então o cara foi muito cuidadoso em dizer que ele era vice-líder do Hezbollah. Eu sou vice-líder, estou só falando vice-líder, né? E ele pediu um cessar-fogo imediato iniciado por Israel. Israel pararia de atingir o Hezbollah promete parar de atingir Israel em seguida, né? Eu não acho que vai acontecer, e eu acho que Israel vai considerar esse cara como líder, uma vez que ele falou, e ele não deve durar muito tempo mais, né? Bom, a questão do sismo que aconteceu aqui no Irã, né? A gente falou sobre isso alguns dias atrás, que houve um pequeno terremoto e muita gente ficou preocupada que poderia ser um teste nuclear do Irã. Segundo informações que a gente tem agora, não foi confirmado que foi um terremoto de causas naturais. É uma possibilidade, o fato é que, pois bem, continuam as operações israelenses aqui na faixa de Gaza, várias ações aqui, em vários pontos, como a gente falou ontem. Israel começou toda uma nova operação aqui em Beit Hanun, aqui no norte, e também aqui na parte central da faixa de Gaza, e também aqui em Khan Yunis. Então, muita ação aqui na faixa de Gaza por Israel, mas a gente não tem nenhuma grande novidade aqui, né? O que a gente tem, mais uma vez, é no norte de Israel. Infelizmente, o Hezbollah lançou cerca de 150 foguetes em direção a Haifa, né, que é essa cidade aqui no norte de Israel, aqui é uma cidade portuária muito importante por aqui. Esses 150 foguetes foram destruídos pelo Iron Dome, pelo sistema de defesa antiaéreo israelenses, mas por mais que a maior parte seja destruído, sempre tem alguma coisa que cai, algum prejuízo, né? Aqui a gente tem a imagem do Iron Dome eliminando os foguetes ali no norte de Israel, né? Dá para ver o pessoal conversando, mas também dá para ver o barulho das explosões ao fundo, né, dos foguetes sendo atingidos ali ao fundo no céu ali de Haifa, né? Então não teve nenhum grande dano ali, sempre tem alguma coisa, mas o dano não foi grande. Israel continua com a operação de atingir várias posições do Hezbollah aqui no sul do Líbano, né? E uma que chamou muita atenção foi esse caso aqui, essa explosão aqui que teve num depósito de munição do Hezbollah. Dá para ver que é um depósito profundo. Por quê? Porque a explosão é grande e você vai ouvir um monte de explosões secundárias, né? Tem o pessoal falando na frente também, os palestinos, os libaneses falando na frente ali, mas dá para ouvir as explosões secundárias. Olha só que impressionante isso. Dá para ouvir as explosões secundárias ali ao fundo, né? E uma grande saída de gases, né? Como se fosse um buraco muito profundo. E Israel conseguiu atingir o depósito de munição ali e as munições todas saindo. Realmente é impressionante isso daqui, a quantidade de depósitos de munição do Hezbollah, né? Israel andou cortando algumas estradas, tá? Isso daqui foi um ataque israelense ali no sul do Líbano, em que ele destruiu uma estrada para o Hezbollah não poder sair, né? Como a gente falou para vocês, isso é um problema que Israel tem, né? O Hezbollah parece que está totalmente descoordenado, totalmente desesperado ali, não consegue oferecer resistência nenhuma, embora ainda consiga lançar foguetes contra Israel.
Mas o temor de Israel é que muitos desses terroristas simplesmente saiam do sul do Líbano e tentem reagrupar na Síria. Isso é o pior caminho para Israel, porque no final das contas Israel pode acabar ocupando todo o sul do Líbano, mas aí o Hezbollah fugiu dali. Quando Israel sair do sul do Líbano, o Hezbollah vai voltar. Então fica uma situação realmente extremamente complexa por ali. Israel está evitando esse tipo de coisa, eliminando algumas cidades, algumas estradas ali na região. Essa estrada particularmente fica em algum lugar por aqui, mas justamente essa é a ideia de Israel, evitar que os terroristas do Hezbollah saiam do sul do Líbano e se abriguem, seja na parte mais ao norte do Líbano, seja na Síria, né? Então essa é a preocupação aqui, né? E mais duas divisões do exército israelense entraram ali no sul do Líbano. Aqui a gente tem imagens da preparação da 146ª divisão do exército israelense se preparando ali para operações ali no sul do Líbano, entrando em terra por ali, né? A gente tem aqui a informação de que a primeira cidade, ou as primeiras cidades aqui foram decretadas como tomadas por Israel. Então a brigada Golani tomou controle do complexo Hezbollah ali em Marun al-Ras, no sul do Líbano, né? E também já está com a bandeira israelense ali sobre a cidade, já há controle israelense aqui, e Arun também já está controlada por Israel. Israel começou realmente bem aqui próximo da fronteira, mais uma incursão israelense por aqui. Lembra que essas áreas que estão marcadas aqui no mapa são apenas aquelas áreas que a gente já tem evidências de que Israel avançou no Líbano, né? Na verdade, já tem tropas israelenses muito mais avançadas aqui dentro do Líbano, mas como não há ainda evidências de controle da região por Israel, não está marcado aqui no mapa, né? Aqui a gente vê a cidade de Odai-Sé, também, que já estaria controlada por Israel aqui. Então Israel já tem algumas cidades já controladas nessa região aqui do sul do Líbano, né? Aqui outra imagem de tanques israelenses avançando ali dentro do Líbano. Isso aqui já é dentro do Líbano mesmo, tanques israelenses fazendo já avanços por ali. Israel está sendo cuidadoso com isso, evidentemente. O Hezbollah é uma força militar muito mais poderosa do que o Hamas. Está neste momento totalmente descontrolada, porque Israel destruiu todos os meios de comunicação do Hezbollah, destruiu toda a alta cúpula do Hezbollah. Ainda assim é preciso tomar cuidado nesse avanço para evitar problemas tanto para as pessoas inocentes, para os civis, quanto para os soldados israelenses, né? E aqui tem a imagem de Kfar Yaron, no sul do Líbano, que foi já totalmente destruída por Israel por conta da presença massiva de soldados do Hezbollah ali na cidade, né? Essa cidade aqui é justamente Kfar Yaron, essa cidade aqui, que teria sido justamente eliminada por Israel ali no sul do Líbano, né? Dá para ver aqui que realmente havia muita coisa do Hezbollah na cidade. Essas cidades fronteiriças todas com Israel eram muito usadas como fortalezas do Hezbollah, né? Agora, a parte mais engraçada do dia, sem dúvida alguma, o ponto alto do dia é o Naim Qassem, que, segundo está dizendo aqui, ele é o ex-vice-comandante do Nasrallah, tá? Então, ou seja, ele está dizendo claramente que eu não sou comandante do Hezbollah, não tem comandante do Hezbollah. Ele falou aqui, ele admitiu que os militares do Hezbollah estão estressados, estão sob estresse, né? E pediram um cessar-fogo incondicional, ou seja, ele quer que Israel pare de atirar contra o Hezbollah antes, e aí depois haveria discussão para parar outros ataques, para negociar com o Hezbollah e coisa e tal. Israel evidentemente não vai fazer isso. O rapaz aqui está realmente preocupado, né? Aqui ele está falando aqui, ó, o vice-líder, o Naim Qassem, ele deixou claro que não vai haver nenhum líder agora. Por enquanto, nesse momento, o Hezbollah vai continuar sem um líder. Foi o quê? Foi o terceiro ou quarto líder, até perdi a conta do número de líderes de Hezbollah desde a destruição do Nasrallah, né? Israel claramente tem informações muito privilegiadas de dentro do Hezbollah. Podem colocar quantos líderes quiserem, qualquer líder que tiver vai ter poucas horas de vida, né? E eu tô para te dizer que, embora o cara diga que não é o líder, né, que é o
o vice-líder, ex-vice-líder Naim Qassem e coisa e tal, né? Daqui a pouco ele não vai durar muito tempo de qualquer forma, né? Ninguém quer se tornar o novo líder do Hezbollah, né? Sabe que é muito complicada essa situação, né? Aqui o Hezbollah faz o seu primeiro pronunciamento desde que o secretário-geral, o Nasser Nasrallah, foi morto num ataque israelense, e esse cara aqui diz que eles estão atualmente sem um líder. Nós vamos fazer uma eleição do novo líder baseado nos procedimentos da nossa organização e vamos anunciar quem é assim que isso acontecer. Mas importante, não sou eu não, eu não sou líder, tá? Não sou líder. Realmente o pessoal está no desespero lá no Hezbollah, né? Não esqueça, as circunstâncias são difíceis e complexas, baseadas nessa guerra, e o desejo de Deus vai acontecer em breve e coisa e tal. Parece que ninguém quer o trabalho de líder do Hezbollah neste momento, e eu diria que nesse momento o cara pedir um cessar-fogo dessa forma, né, realmente mostra que o Hezbollah está sem controle, perdeu o controle da estrutura deles. Mas de qualquer forma, é muito importante notar que a briga de Israel é para encerrar o Hezbollah de uma vez por todas, né? Ou seja, não basta o Israel fazer um acordo com o Hezbollah agora. É lógico que o Hezbollah faria um acordo agora. Eles sabem que estão perdendo, né? Só que o problema de Israel é justamente garantir que não vai surgir outro Hezbollah logo em seguida, né? Essa é a grande dificuldade, né? Esse que é o objetivo das operações israelenses ali no sul do Líbano, né? O Instituto para o Estudo da Guerra fala aqui sobre a terceira divisão, que é a 91ª divisão, a terceira divisão israelense que entra no sul do Líbano, tá? A 91ª divisão, né? Então, ela está fazendo ali operações focadas e delimitadas no sul do Líbano contra o Hezbollah. Então, mais uma divisão do exército israelense que entrou ali no Líbano, né? Bom, a gente falou algum tempo atrás sobre o terremoto, né, um suposto terremoto que teria acontecido no Irã de 4,4 graus na escala Richter, e algumas pessoas falam que pode ter sido um teste nuclear do Irã, outras pessoas falaram também que pode ter sido um ataque israelense a instalações iranianas subterrâneas que teria causado esse terremoto, mas não tem essa possibilidade, segundo o Ozint Defender, porque a profundidade da atividade sísmica foi muito pequena e muito profunda para ser um teste nuclear. Ou seja, certamente testes nucleares hoje em dia são feitos em locais muito profundos, mas a capacidade de engenharia para fazer bombas nucleares, fazer túneis profundos para fazer testes nucleares também é limitada, né? Mesmo Estados Unidos e a Rússia não têm capacidade de túneis muito profundos para isso. Então, não foi um teste nuclear, foi de fato um terremoto. A área do Irã, eu mencionei isso no meu vídeo, é uma área muito propensa a terremotos mesmo, e foi só isso, não teve nada demais, né? Além disso, como levanta aqui o District Dog aqui, testes nucleares criam uma assinatura geológica muito conhecida, né? Você sabe, hoje em dia não se tem mais muito desses testes, mas durante a Guerra Fria, durante o período da Guerra Fria entre União Soviética e Estados Unidos, ocorreram várias situações dessa, de forma que foram feitas vários mecanismos para identificar quando um teste nuclear é feito na profundidade. Então, se tivesse sido um teste nuclear, teria sido identificado. A notícia é essa, não teve teste nuclear nenhum do Irã, também não teve ataque israelense contra instalações iranianas profundas. Pelo menos não nesse dia, porque agora, de ontem para hoje, teve, tá? Aqui, ó, teve uma série de explosões perto da instalação nuclear de Isfahan, que é ali no Irã, né? Alguma coisa está pegando fogo ali na região ali, tá? Tem várias imagens aqui desse incêndio em Isfahan. Isfahan é a grande base iraniana nuclear aqui, ó, o Irã. Teherã fica aqui em cima, Isfahan é essa cidade aqui, ó, cadê Isfahan? Isfahan é essa cidade aqui mais ao sul de Teherã, né? Teherã está aqui, Isfahan aqui embaixo, é uma grande cidade, acho que é a segunda maior cidade do Irã, é uma cidade muito industrial e coisa e tal, e o Irã tem toda a parte de testes nucleares ali em Isfahan, né? Então, alguma coisa atingiu ali, tá? Olha aqui o barulho da explosão ali em Isfahan, né? Teve uma grande explosão ali, teve um incêndio, alguma coisa pegando fogo, não sabemos ainda o que foi, se foi um ataque israelense, se foi um acidente, se foi uma sabotagem,
pode ser um monte de coisa, né? Mas então, só para lembrar vocês, não, teste nuclear não houve. O terremoto que houve ali no Irã foi de fato um terremoto. O Irã está em zona tectônica ativa, então é relativamente comum terremotos de 4,4 graus. Agora, hoje, de ontem para hoje, teve sim um ataque em Isfahan, né? O que aconteceu ali a gente não sabe exatamente. E teve também, de ontem para hoje, uma mensagem do Shah Reza Pahlavi, que é o líder do Irã, que está no exílio, né? Ele foi deposto em 1979, na verdade o pai desse senhor aí foi o Shah Reza Pahlavi, que saiu do Irã e se refugiou nos Estados Unidos. O filho dele, que é o atual chefe do Irã também, ele fez um discurso falando que o Irã e Israel são aliados históricos ali na região do Oriente Médio, que o que há de exceção no Irã é justamente esse governo dos ayatolás. O governo é que está errado, esse governo é que está errado. O povo do Irã tem uma ligação histórica com os judeus, com o povo israelense, e pretende retomar essa ligação muito em breve. Olha só, tem muita gente apontando para uma ação desse tipo, né, de realmente tomada do governo israelense pelo governo legítimo do Shah Reza Pahlavi lá no Irã, né? Então vamos torcer para isso. Seria realmente uma melhoria muito grande, seria algo que traria toda uma nova estabilidade para o Oriente Médio, talvez deixaria de ser esse celeiro de terroristas e grupos terroristas, porque não tenha dúvida, o Hezbollah, os Houthis, o Hamas, todos eles só são possíveis porque tem o Irã por trás financiando esses grupos, né? Grupos terroristas sem o apoio de uma entidade estatal como o Irã não iriam muito longe. Então vamos torcer para o Irã ter estabilidade em breve, aí, voltar à normalidade política em breve.